judô, e daí foi boxe, MMA, medalhista com boxe, campeão de muitos cinturões, Pride, UFC. Mas qual foi a importância do judô para essa sua vida, essa sua transformação, de sair do interior da Bahia e conhecer o mundo pelo esporte? Bom dia pessoal. Bom dia. Primeiramente, agradecer a recepção, né? A gente fica muito impressionado, né, com esse trabalho que está acontecendo aqui no Compaz. Murilo, grata surpresa, né, poder voltar aqui e retornar ao Nordeste, né, de uma forma inusitada. A gente veio para fazer um negócio do energético e de repente, né, o Gustavo aqui, nosso empresário, deixou esse contato junto com a Carla e a gente conseguiu ir lá visitar. E você se lembra da primeira visita, né? E eu impressionado com a estrutura. É o que você falou, né? Coisas boas fazendo para a gente, né, que não tem condição, né, que tem um trabalho importante. E para a gente, Vanessa, né, eu digo assim, eu e o Rodrigo, né? A gente, eu vou falar a gente, porque você foi uma dupla ali, né? Treinando junto. Desde que nasceu, né? Já nasceu numa dupla, né? Nasceram os dois juntos ali, eu falo sempre a gente. Nós começamos lá no interior da Bahia. Minha mãe, professora de educação física, e ela tinha ela estava montando uma academia, um pequeno negocinho dela lá e tal, porque ela gostava do negócio de educação física, de botar as crianças na atividade. Então ela via o esporte como um meio de dar oportunidade para essas crianças. Eu sempre falo assim nessa palavra oportunidade. Quando você fala de cidadania, você fala de esporte, ele dá oportunidade, porque quando a criança tem um acesso a um esporte, ele começa a pensar no campeão, ele escolhe um ídolo, ele tem um acesso a uma medalha, fala, eu vou treinar aqui e só depende de mim para chegar lá. É difícil, eu vou entrar no meu primeiro emprego, mas sempre o primeiro emprego é mais difícil. E ali você vai sofrer discriminação, estagiário. Não, de repente ali é a oportunidade dele aprender, para depois no segundo ele já é melhor, no terceiro ele já é um menino que se destaca com experiência. Mas ele aproveitar essas oportunidades. Então meu pai sempre falava isso, e a gente já cresceu com essa visão. Então com 3 anos de idade, encontramos, assim, graças a Deus, grandes mestres, e esses mestres foram mostrando para a gente as oportunidades. Meu pai falou, tá aí a oportunidade para você ir para o seu primeiro campeonato, tá aí a oportunidade para você fazer a sua primeira luta, e a gente sempre pensando nessa questão da oportunidade, ia lá treinar um pouquinho mais que os outros. Então às vezes aquele menino treinava ali 1 hora por dia, a gente treinava 1h30, chegava mais cedo. Olha, a primeira lição, tá vendo que o Rogério já tá dando. No treino o professor fazia oficialmente 1 hora, né? Era quanto tempo mais vocês ficavam? Chegava mais cedo ali, 15 minutos mais cedo, e ficava fazendo posição. Aí chegava 15 minutos depois, escolheu. Infelizmente, tem essa cultura, né? Das vezes o menino é campeão, mas ele teve mais oportunidade, ele teve mais coisa. A gente sempre vai falar assim, ele teve mais, mas não é, né? A gente tem que valorizar. O brasileiro, a gente tem uma mania, assim, às vezes, de lastimar mais do que tentar correr atrás. E eu penso assim, que a gente tem que, quando aquele menino, tem um menino que se destaca, tem um cara que faz um pouquinho mais, fala, pô, o que esse cara fez? Né? É a questão dessa modelagem, né? Tentar usar um modelo desse, o que esse cara fez, e vamos tentar ver como é que ele treina um pouquinho mais. Então, quando você tem um acesso ao esporte, chega no professor, o professor que vai te dizer um pouquinho, porque o primeiro, a pessoa que está ali, professor, o que eu posso fazer um pouquinho a mais? Eu posso fazer um pouquinho mais de posição a mais? Você pode me chamar aqui para poder fazer E aí tentar colar no seu professor. Tinha um professor, ele falava comigo o seguinte, eu tive muita sorte, tive muita sorte, tem muito novo, a gente conheceu um monte de professores, né? Que é o caso aqui eu conheci os professores aqui, né? Hoje, grata surpresa, eu conheci um professor aqui do Compaz, que ele é aluno do meu professor Della Riva também. A gente tirou até uma foto lá em cima. A Borica aqui, estava aqui, a gente tirou uma foto. Então ele vem com a linha de um bom professor, que é o Della Riva, e aí com certeza ele vai ser um cara que vai dar bons conselhos. Então, para mim, assim, a questão não desistir, você tá é muito pelo professor, a criação, essa cultura que ele passa ali dentro do tatame, da disciplina, mas uma coisa é certa, né? Para você não desistir dos momentos de dificuldade, é sempre pensar assim, por que eu comecei esse negócio aqui? Sempre você lembrar, no dia da dificuldade, por que eu comecei? Onde eu quero chegar ali? Sempre você fala,
Irmãos Nogueira. Uma coisa interessante, né? A gente muda os planos durante a vida e durante a sua caminhada e você vai aprendendo mais, vai conhecendo pessoas, né? Pô, tenho certeza que há 2, 3 semanas atrás a gente conheceu o compadre, eu pensava uma coisa e agora você começa a pensar como, pô, você pode mudar assim, e isso pode acontecer. Porque tem coisas que você cria limitação na sua cabeça. Quando você fala assim de política, né? Fala assim, política, mas a política não é boa. A política é boa sim. A política é um momento de você ter uma oportunidade e se um bom político ele encontrar aquela oportunidade, ele consegue fazer. E ele consegue fazer a diferença. Lógico, cada um tem o seu interesse. Tem gente que você vai fazer por um lado, o outro não vai gostar. Mas se você tiver uma política fixa de fazer um negócio tão bacana, aquilo ali vai ser tão bacana que ele vai começar a virar notícia. Irmãos Nogueira. Uma coisa interessante, né? A gente muda os planos durante a vida e durante a sua caminhada e você vai aprendendo mais, vai conhecendo pessoas, né? Pô, tenho certeza que há 2, 3 semanas atrás a gente conheceu o compadre, eu pensava uma coisa e agora você começa a pensar como, pô, você pode mudar assim e isso pode acontecer. Porque tem coisas que você cria limitação na sua cabeça. Quando você fala assim de política, né? Fala assim, política, mas a política não é boa. A política é boa sim. A política é um momento de você ter uma oportunidade e se um bom político ele encontrar aquela oportunidade, ele consegue fazer. E ele consegue fazer a diferença. Lógico, cada um tem o seu interesse. Tem gente que você vai fazer por um lado, o outro não vai gostar. Mas se você tiver uma política fixa de fazer um negócio tão bacana, aquilo ali vai ser tão bacana que ele vai começar a virar notícia. Tinha um professor, ele falava comigo o seguinte, eu tive muita sorte, tive muita sorte, tem muito novo, a gente conheceu um monte de professores, né? Que é o caso aqui eu conheci os professores aqui, né? Hoje, grata surpresa, eu conheci um professor aqui do Compaz, que ele é aluno do meu professor Della Riva também, a gente tirou até uma foto lá em cima, a Borica aqui, estava aqui, a gente tirou uma foto. Então ele vem com a linha de um bom professor, que é o Della Riva, e aí com certeza ele vai ser um cara que vai dar bons conselhos. Então, para mim, assim, a questão não desistir, você tá é muito pelo professor, a criação, essa cultura que ele passa ali dentro do tatame, da disciplina, mas uma coisa é certa, né? Para você não desistir dos momentos de dificuldade, é sempre pensar assim, por que eu comecei esse negócio aqui? Sempre você lembrar, no dia da dificuldade, você, por que eu comecei? Onde eu quero chegar ali? Sempre você fala, infelizmente, tem essa cultura, né? Às vezes o menino é campeão, mas ele teve mais oportunidade, ele teve mais coisa, a gente sempre vai falar assim, ele teve mais, mas não é, né? A gente tem que valorizar. O brasileiro, a gente tem uma mania assim, às vezes, de lastimar mais do que tentar correr atrás. E eu penso assim que a gente tem que, quando aquele menino, tem um menino que se destaca, tem um cara que faz um pouquinho mais, fala, pô, o que esse cara fez? Né? É a questão dessa modelagem, né? Tentar usar um modelo desse, o que esse cara fez, e vamos tentar ver como é que ele treina um pouquinho mais. Então, quando você tem um acesso ao esporte, chega no professor, o professor que vai te dizer um pouquinho, porque o primeiro, a pessoa que está ali, professor, o que eu posso fazer um pouquinho a mais? Eu posso fazer um pouquinho mais de posição a mais, você pode me chamar aqui para poder fazer e aí tentar colar no seu professor e é difícil. Eu vou entrar no meu primeiro emprego, mas sempre o primeiro emprego é mais difícil. E ali você vai sofrer discriminação, estagiário. Não, de repente ali é a oportunidade dele aprender para depois, no segundo ele já é melhor, no terceiro ele já é um menino que se destaca com experiência. Mas ele aproveitar essas oportunidades. Então meu pai sempre falava isso. E a gente já cresceu com essa visão. Então, com 3 anos de idade, encontramos, assim, graças a Deus, grandes mestres. E esses mestres foram mostrando para a gente as oportunidades. Meu pai falou, ó, tá aí a oportunidade para você ir para o seu primeiro campeonato. Tá aí a oportunidade para você fazer a sua primeira luta. Tá? E a gente sempre pensando nessa questão da oportunidade. E ela treinava um pouquinho mais que os outros. Então, às vezes, aquele menino treinava ali 1 hora por dia, a gente treinava 1h30. Chegava mais cedo. Olha, a primeira lição, tá vendo que o Rogério já tá dando. No treino o professor fazia oficialmente 1 hora, né? Era quanto tempo mais vocês ficavam? Chegava mais cedo ali, 15 minutos mais cedo, e ficava fazendo posição. Aí chegava 15 minutos depois, escolhia
tem um trabalho importante. E para a gente, Vanessa, né, eu digo assim, eu e o Rodrigo, né? A gente, eu vou falar a gente, porque você foi uma dupla ali, né? Treinando junto. Desde que nasceu, né? Já nasceu numa dupla, né? Nasceram os dois juntos ali, eu falo sempre a gente. Nós começamos lá no interior da Bahia, minha mãe, professora de educação física, e ela tinha ela estava montando uma academia, um pequeno negocinho dela lá e tal, porque ela gostava do negócio de educação física, de botar as crianças na atividade, então ela via o esporte como um meio de dar oportunidade para essas crianças. Eu sempre falo assim nessa palavra oportunidade, quando você fala de cidadania, você fala de esporte, ele dá oportunidade, porque quando a criança tem um acesso a um esporte, ele começa a pensar no campeão, ele escolhe um ídolo, ele tem um acesso a uma medalha, fala, eu vou treinar aqui e só depende de mim para chegar lá. Começou com judô, e daí foi boxe, MMA, medalhista com boxe, campeão de muitos cinturões, Pride UFC. Mas qual foi a importância do judô para essa sua vida, essa sua transformação, de sair do interior da Bahia e conhecer o mundo pelo esporte? Bom dia pessoal. Primeiramente, agradecer a recepção, né? A gente fica muito impressionado, né? Esse trabalho que está acontecendo aqui no Compaz. Murilo, grata surpresa, né? Poder voltar aqui, retornar ao Nordeste, né? De uma forma inusitada. A gente veio para fazer um negócio do energético, de repente, né, o Gustavo aqui, nosso empresário, fechou esse contato junto com a Carla e a gente conseguiu ir lá visitar. E você se lembra da primeira visita, né? E eu impressionado com a estrutura. É o que você falou, né? Coisas boas fazendo para a gente, né, que não tem condição.